Olá, nesse vídeo vamos estudar sobre flexão nominal. Você vai entender a diferença entre flexões nominais e flexões verbais, vai conhecer os tipos de flexões e tudo aquilo que faz você tirar uma nota baixa na prova, porque esquece os mecanismos flexionais da nossa querida língua portuguesa. Você vai ver o que são flexões nominais, desinências e gêneros, tipos de flexões numerais e mais algumas coisinhas. Aqui é a Josiane Silva, do canal Lição de Casa, que é o lugar onde você pode estudar para se dar bem nas suas provas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e assim você vai ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. E mais uma coisa, se você tiver dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo, deixa sua pergunta nos comentários. Bora começar! Eu vou ensinar esse assunto porque não entender como funcionam os mecanismos da flexão nominal é o que causa muita confusão na hora de fazer uma boa redação ou responder aí as suas questões de prova. Afinal de contas, quantas vezes nós ficamos tristes na hora de aplicar a concordância dos nomes e acabamos perdendo aqueles pontinhos que garantiria a nossa aprovação em uma prova. E para resolver esse problema, você precisa aprender flexões nominais. Então, continue assistindo, que eu vou te ensinar tudo o que precisa sobre as flexões nominais, tipos de flexões, aplicação de desinências de gêneros e um pouquinho mais. Eu não sei qual é a sua idade, mas para exemplificar essa dificuldade que a gente tem de concordância na língua, e tudo isso está relacionado com flexão nominal, observe essas 3 frases da música Inútil, tocada pela banda Ultraje Rigor em 1985. A gente somos inútil, a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Agora lembra aí, quantas vezes nos pegamos cometendo erros semelhantes a esses na hora de falar? A questão é que isso estando no nosso inconsciente, na nossa maneira de conversar todos os dias, na hora da prova a gente vai ficar todo embananado. Bom, sobre essa música, ela foi um grande sucesso na época das diretas já. Faz tempo, mais de 33 anos. Para você conhecer ou relembrar, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Depois dessa aula você vai lá e assiste para você conhecer a música se você ainda não conhece. A verdade é que a letra dessa música, ela retrata a realidade brasileira, tanto na dificuldade que nós temos de escolher um bom governante, como no uso das regras gramaticais na língua. Algumas coisas a gente vai consertando com o tempo. E para resolver isso, bom, vamos começar entendendo o que é flexão. As flexões na língua portuguesa, elas são ajustes que fazemos nas palavras para indicar mudança em seu significado ou na função da frase. Elas podem acontecer em palavras como substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e verbos. Neste vídeo, nós vamos falar apenas das flexões nominais, nessas referentes a substantivo, adjetivo, artigo e pronome. Os verbos nós vamos falar em outro vídeo, então presta atenção. A flexão, ela indica número, singular e plural, gênero masculino e gênero feminino. Isso tanto para os substantivos, para os adjetivos, para os artigos e para os pronomes. Observe que a flexão de gênero na gramática é relativa à palavra, não tem nada a ver com o sexo biológico dos seres sexuados. Sabendo disso, nós vamos aqui, antes de continuar, entender o seguinte, que as flexões também acontecem em outros níveis da gramática. No caso, o substantivo se transformar em um adjetivo, ou um adjetivo se transformar em um substantivo. Isso depende do comportamento sintático daquela palavra na frase, como acontece aqui. O velho atravessou a rua. Quem atravessou a rua? O velho. Então, ele é um substantivo. Foi ele que provocou a ação de atravessar, certo? Agora, na frase, aquele homem está velho demais para enfrentar esse tempo frio. Essa palavra velho aqui está caracterizando o substantivo homem, está dizendo que ele é um homem idoso. Então você precisa lembrar que um substantivo também pode se tornar um adjetivo. Eu falo sobre isso aqui num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, quando fala de sintagma nominal e sintagma verbal. Para você não errar na prova, você precisa lembrar que os tipos de substantivos que existem. Então vamos lá. Existem substantivos biformes, que são aqueles que você usa segmento fônico que vai modificar o gênero daquela palavra. Por exemplo, se você troca aqui
tira separa do radical a letra O, substitui pela letra A, você mudou o gênero da palavra. O mesmo acontece com E e A em elefante e elefanta. Ião, iã, ião, nessas palavras. Cidadão, leão, leoa. Essas modificações aqui do feminino, essa, isa, ina, atriz, também são morfemas que você pode usar para substituir as palavras. Se você tem dificuldade sobre morfemas, sobre construção de palavra, estruturação de palavra, tem um vídeo aqui no canal, tem uma playlist completa só sobre morfologia. Vale a pena você assistir para tirar todas essas. Quando você pensa em flexão dos substantivos, você precisa ter alguns cuidados especiais. Por isso que estudar quando você vai estudar o substantivo, você precisa prestar atenção em alguns detalhes para aumentar aí o seu repertório e melhorar as suas possibilidades de aprovação e também de melhorar a sua fala e a sua escrita. Vamos lá. Alguns substantivos, eles são irregulares. Então, na hora que você vai modificar o gênero, ela é escrita de uma outra forma diferente, que nem frade, masculino, freira, feminino. Avô, avó. Apesar de ter a mesma grafia, você tem aqui uma mudança fonética, certo? Então, avô, por causa do acento circunflexo, dá um som fechado, então designa o gênero masculino. Avó, o gênero feminino. Alguns substantivos, ele tem radicais diferentes. Eles modificam totalmente na hora que você vai flexionar. No caso do cavalo, cavalo, masculino, não tem cavalo. Cavalo, égua. Pai, não tem paia. Pai, mãe. Então, o mesmo acontece com freio, soro, soror. Alguns substantivos são comuns de dois gêneros, ou seja, serve para o masculino e serve para o feminino. O substantivo artista, intérprete, dentista. Como faz para diferenciar? Você coloca o artigo o quando você quer falar do gênero masculino e a quando você quer falar do gênero feminino. Os substantivos sobrecomuns são aqueles substantivos que não independem do gênero masculino ou feminino, como a criança, o indivíduo, a pessoa, o cônjuge. Então, ela é usada, é sobrecomum, porque ela é usada nos dois gêneros. Você vai usar outra informação para determinar qual gênero você está falando, mas a palavra mesmo, ela tem um gênero só. Acontece que, se você não observar esses tipos de alterações, esses cuidados que precisa ter no substantivo, pode ser que na hora de uma prova você se enrole. Os epicenos também têm ali uma diferença. Palavra jacaré, substantivo jacaré, substantivo mosca, ele é um epiceno. Por quê? Para você determinar o gênero dessa palavra, você precisa colocar macho e precisa colocar fêmea. Para o jacaré, macho, o jacaré, fêmea, a mosca, macho, a mosca, fêmea. Você percebe que o gênero desta palavra não está no artigo e está nessas palavras que você vai usar para fazer essa determinação. Um ponto muito importante aqui é esse. Existem na nossa língua palavras masculinas e palavras femininas. Aqui no caso, o dó, o guaraná, o herpes. E faça aí como exercício de lição de casa, pega a sua gramática e faça uma lista de palavras masculinas e uma lista de palavras femininas. Assim você vai aumentar o seu repertório. Então, observe isso e você vai se dar bem. Nós, às vezes, falamos como: fiquei com uma dó de fulano. Não é uma dó, é um dó, porque dó é uma palavra masculina. Femininos: a gênese, a omoplata, a sentinela. Canso de falar errado isso aqui. A o sentinela, não tem o sentinela, certo? Tem a sentinela. E admitem dois gêneros, o avestruz, a avestruz, o xerex, a xerex. E esse aqui são os cuidados de lição de casa que você tem que fazer. Pega um caderno, pega uma folha, pega a sua gramática e escreve essas diferenças para você começar aí a treinar o seu cérebro quando elas aparecerem. Agora, também temos uma outra situação dos substantivos. Quando o gênero é diferente, em alguns substantivos, o significado também é diferente. Por exemplo, a capital se refere à cidade e é a cidade de um certo estado. Então, o que acontece? Que a capital é uma palavra feminina e ela se refere à cidade. Quando você fala o capital, ela é uma palavra capital por causa do artigo o, fica uma palavra masculina e aí significa dinheiro.
Quando você diz o capital do Leonardo não foi suficiente para investir em imóveis, significa que o dinheiro dele, do Leonardo, não foi suficiente. Então, a palavra masculina. A grama significa relva, capim, mato. Então, quando você vai comprar, você vai ver a partir de hoje na fila isso, você não pode esquecer nunca mais, que é o grama. O grama. O grama se refere a quilo, certo? O quilo é masculino e as subdivisões do quilo, que são gramas, são os gramas. É masculino também. Então, você não vai mais pedir 200 gramas de mortadela. Você vai pedir 200 gramas de mortadela. Você vai pedir 200 gramas de salaminho. Você vai pedir 200, 300. Grama é sempre masculino. Bom, tirando isso que você nunca mais vai esquecer, você tem a cabeça feminina, significa aquele órgão que nós temos em cima do pescoço. O cabeça significa o chefe, o líder, o comandante, o patrão. A caixa é aquele recipiente. No feminino, a caixa é aquele recipiente que a gente guarda as coisas, uma palavra feminina. O caixa significa aquele profissional que trabalha em alguma uma loja, em algum lugar, recebendo dinheiro da mercadoria. Um exercício para você. Nós temos aqui, estudante pernambucano de 17 anos é admitido pela Universidade de Harvard. Seu exercício vai ser o seguinte, lá nos comentários você vai explicar qual é o gênero da palavra estudante, porque se ela tem gênero, se ela não tem, e nesta frase ela está se referindo a masculino ou feminino. Essa é a sua lição de casa. Bom, o que você precisa saber sobre a flexão nominal? Primeira coisa é que as palavras variáveis são aquelas que admitem flexão. Na língua portuguesa nós temos substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e verbos. Nós já falamos isso aqui no começo desse vídeo. Essas palavras são variáveis porque elas admitem flexão. As preposições, conjunções, interjeição não são variáveis porque elas não admitem flexão. Não tem como você flexionar com, de, por. Não tem como você inflexionar uma interjeição. Não dá para flexionar. Então, essas palavras não são variáveis. Apenas essas aqui que nós já falamos acima. Precisam saber também que a flexão, ela se limita à palavra, ela altera a palavra. Quando você acrescenta alguma categoria, com acréscimo de alguma categoria gramatical, como plural, por exemplo, o tempo e o modo verbal. Essa alteração não altera, não transforma essa palavra em outra. Ela não ganha um significado lexical novo. Quem faz isso, quem modifica o significado das palavras é a derivação. Por isso que eu recomendo que você assista os vídeos da nossa playlist, que está aqui sobre morfologia, que você vai entender direitinho quando que a palavra modifica o significado, quando ela é derivada e modifica o significado, ok? Então, vai lá. A flexão, ela acontece... Então, a flexão, no caso, ela acontece quando você junta uma desinência, um sufixo, com o objetivo de acrescentar uma categoria gramatical, uma ou mais naquela palavra. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que você pega aqui a palavra caminho e você quer indicar que você está falando de mais de um caminho. Para isso, você faz o quê? Você aplica uma flexão de número usando a desinência de marcação de plural da nossa língua, S, e aí caminho no singular vira caminhos no plural. Por quê? Porque você quer indicar mais de um caminho. Essa palavra aqui, ela indica uma categoria gramatical do plural. Então, só de você colocar essa desinência, você transforma essa palavra em plural. Você não transforma o sentido lexical desta palavra. Caminho continua sendo caminho. Agora, ficou fácil de você entender que as flexões, elas ocorrem por meio da adição de desinências. E por que você deve estudar flexões? Elas são essenciais porque ajudam a transmitir informações importantes na nossa comunicação. Elas nos permitem saber, por exemplo, se nós estamos falando de uma ação que aconteceu no passado, por exemplo, Maria comeu o bolo, ou se nós estamos nos referindo a mais de uma coisa, Maria comeu 2 bolos. É importante entender também que desinências nominais, elas marcam gênero,
feminino, masculino, e o número, plural e singular. Aqui nós temos também as questões de grau, mas nós vamos falar sobre grau em outro vídeo. As desinências verbais, elas podem ser modo-temporais, isso é, elas determinam o modo, o tempo e o aspecto do verbo. E número pessoais, que está tudo junto aqui, mas isso aqui é separado. Fica muito claro isso para você, porque não há confusão quando você sabe identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Tem vídeo no canal explicando isso direitinho. Tipos de flexões que nós temos na nossa língua são dois. A nominal, nós estamos falando disso até agora, e a verbal, que nós vamos falar em outro vídeo. A nominal são ajustes que nós usamos para nomear coisas, objetos, lugares, características. Então, quando você quer mudar a forma de uma palavra, indicar se você está falando de uma ou de várias coisas, você coloca aí ela para o singular ou para o plural, para o masculino ou para o feminino. Já nos verbos, ela indica aí a mudança de tempo, de modo, de pessoa. Em que a ação ocorre, por exemplo, eu canto, estou fazendo isso no presente. Eu falo, estou fazendo no presente. Eu cantei, é no pretérito, é no passado. Eu falei, é no passado. E assim por diante. Vamos terminando o nosso vídeo. E na nossa gramática nós temos aqui que falar sobre os numerais. Os numerais, eles também são uma espécie de nome, porque lexicalmente eles nomeiam a quantidade definida de algum nome, como os nomes. Por exemplo, vou explicar melhor isso para você. Atua como termo adjunto do substantivo, então, ou como núcleo de um sintagma nominal. Se você não sabe sobre isso, tem vídeo que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Vai lá e assiste. Alguns nomes, alguns numerais, eles variam de gênero. Por exemplo, 200, 200, 500, 500. Ele varia de gênero conforme a mensagem que está sendo passada. Os numerais, eles também podem formar outras palavras. Por exemplo, você pega 15 e transforma em quinzena. Pega 15 e transforma em quinzenal e assim por diante. Então, você transforma em outro, igualzinho se faz com os nomes. Então, você consegue fazer isso com os numerais. Os adjetivos numerais, eles precedem o substantivo, eles vêm antes do substantivo. 3 folhas, 2 páginas, 4 árvores. Então, os numerais, os adjetivos numerais, eles precedem o substantivo. Os substantivos numerais nomeiam os números. Por exemplo, quando se fala de substantivo numeral, ele nomeia 20, 36. Então, o que quer dizer? Está dando nome para números. Nomeia as frações, meio, terço, múltiplos, triplos, e aqui eu repeti tudo, coletivos, como década, entendeu? Então, quando eles estão nomeando números, eles são substantivos. Quando eles precedem um substantivo, como folha, eles, no caso, agem como adjetivo, está caracterizando aquele substantivo, certo? Então, a ideia de número, nos nomes, em nosso idioma, compreende 2 valores. Essa é a ideia geral que nós temos de número, que é singular, que significa uma unidade ou um conjunto delas, o plural, que significa mais de uma unidade ou um conjunto dessas unidades. Ok? Então, é isso que você precisa entender sobre flexão. Voltando aqui à nossa música do começo, a gente somos inútil, a gente é inútil ou nós somos inúteis. Essa é a maneira correta de escrever. A gente não sabemos escolher o presidente, gente, que horror, né? A gente não sabe escolher o presidente. Nós não sabemos escolher o presidente. E para você vai ficar aqui uma lição de casa. Coloca aqui nos comentários mais uma. Tem 2 lições de casa aqui nesse vídeo. A gente não sabemos tomar conta da gente. Escreve isso direito aí para mim. Nesse vídeo você viu o que são flexões nominais, desinências e gêneros, tipos de flexões e numerais. Você entendeu agora por que é importante estudar flexões nominais? Porque isso nos ajuda na hora de fazer as concordâncias nominais, na hora de falar da maneira correta. Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação. Abraços e até o próximo vídeo.